Fala galerinha, voltamos aí para mais um vídeo e finalizar esse videozinho e com esse conteúdo, colonização portuguesa na América. Então é mais um videozinho curto, né? Dando continuidade a esse projeto da escola, de aproximação, que a gente vai fazer uns vídeos, não só a revisão, mas também contando um pouco dos conteúdos mais profundos, um pouco não tão abrangentes, mas profundos também. Lembrando que a gente vai acompanhar pelo CA. Hoje a gente vai continuar na página 9 do CA, que foi onde a gente parou no último vídeo. Vocês podem também fazer esse estudo pelo LD, que eu até aconselho, porque ele é bem mais extenso. Ele tem textos ótimos lá, que podem ajudar vocês a abranger mais esse conhecimento. Tá bom? Beijão então, é bom ver você de novo aqui. E a gente vai dar uma continuidade a esse trabalhinho. Lembrando que as lives também continuam. E a gente vai tirando as dúvidas nos privados, mandar no grupo, nas lives. A gente vai corrigindo os exercícios também. Bom, a gente parou ali na página 9. Então, os contatos, escambos e feitorias. Então, lá embaixo, no último parágrafo, está escrito assim: a coroa portuguesa enviou expedições guarda-costas do intuito de proteger o Brasil das invasões estrangeiras. Essas expedições não surtiram o efeito desejado em virtude da extensão do litoral brasileiro. Bom, na verdade, a França, a Holanda, elas faziam invasões nesse litoral brasileiro devido a toda essa extensão que é o Brasil, né? Ele é gigantesco. Se você pegar o litoral da Bahia, descer até Santa Catarina, é muito extenso. Então a coroa portuguesa não tinha como fazer um controle, por mais que ela fazia essas expedições guarda-costas para ficar monitorando, ela não tinha como monitorar tudo, porque é muito extenso. Tá? Era difícil de conseguir fazer todo esse controle, toda essa manutenção costeira, até porque a coroa não tinha adentrado ainda no continente. Né? Ela fazia mais um trabalho mais no litoral do Brasil, dessa colônia. Então era mais esse contato com os índios, com os nativos. E claro, se Portugal fazia isso, outras nações também faziam, como a francesa e a holandesa. Né? Então, para trocar espelhinho, trocar machadinha e conseguir ouro, alguma pedra preciosa que esses nativos tinham, ou conseguiu para o Brasil, que tinha um valor muito bom já na Europa, era fácil, né? Então encostava em algum ponto litoral, fazia esse contato com os nativos e assim conseguia essa extração no pau-brasil também. E assim foi com Holanda e França. Bom, então ela não surgiu muito efeito essas expedições guarda-costas porque era muito extenso, eles não tinham estrutura para fazer todo esse controle, beleza? Bom, na página 10 ali temos ali os franceses, né? No Brasil do século XVI. Então ali tem algumas regiões onde os franceses também tiveram a sua presença. Ali tem um textinho do lado. Então ele fala: o mapa mostra a presença portuguesa no Brasil durante o século XVI. Observe que a ocupação se limitava à região costeira, então era só a parte litorânea, só a costa, né? Ali que se limitava, eles não conseguiam adentrar para dentro, assim, a mata, né? Abrindo o caminho para conhecer esse continente. As cidades eram poucas, concentradas no norte da colônia, atual nordeste do país, Natal, Olinda, Recife, Salvador, Porto Seguro. Então essas eram as cidades iniciais ali, eram poucas cidades, né? Poucas vilas. Onde era plantada cana-de-açúcar, onde começou ali o processo açucareiro, né? No Brasil. Então a plantação de açúcar era bem forte nessa região. Com a ocupação portuguesa, como a ocupação portuguesa é insuficiente para tomar ou proteger todo o território, outros europeus se aproveitavam para extrair riquezas do Brasil. Em especial, os franceses, em 1555, eles fundaram uma colônia no Rio de Janeiro e décadas mais tarde fundaram outra no Maranhão. Apesar de eles não
não terem conseguido se fixar permanentemente, sua tomada de terras indicou ao rei português que era necessário ocupar de modo efetivo o Brasil, construindo cidades e vilas, deixando as feitorias de lado, pois havia risco de perder o território. Então, claro, esse medo, né, até porque era muita terra, e assim como os franceses, holandeses, estavam sempre de olho tentando fazer suas colônias, suas cidades, e invadir um pedaço dessa terra. Então, foi feita uma divisão, né? São chamadas capitanias hereditárias, são 15 lotes, que foi dividido o Brasil naquela época, e depois a gente vai ver para frente, eu vou falar mais um pouquinho daqui a pouco. Então ali temos a exploração do pau-brasil e o escambo, na página 10, que vai aparecer aqui. Bom, já está aqui. Na página 10 ali, nos primeiros 30 anos após a chegada ao território, hoje conhecido como Brasil, desculpa, a presença portuguesa restringiu-se ao litoral. Durante esse período, o principal produto explorado foi o pau-brasil, árvore típica da Mata Atlântica. Acho que vai aparecer, vou colocar para vocês aqui uma imagem do pau-brasil para vocês verem como que ela era, porque esse pau-brasil é uma árvore comercializada na Europa, só que não era vendido os troncos gigantes, eram cortados troncos pequenos e lá eram feitos móveis, e também ela tem uma cor muito avermelhada na parte interna e eram feito tinta também, era usada para outras funções também. Então ali, a madeira era obtida por meio de escambo com os indígenas. Então, como eu falei para vocês, eram feitas trocas com esses nativos por machadinha, por qualquer coisa que fosse que esses nativos achassem interessante. Eles faziam a extração, cortavam essa madeira e faziam o carregamento dos navios. Então eles eram muito explorados, esses índios mesmo, por pequenas coisas, por pequenas trocas. A madeira era obtida por meio ao longo do litoral, foram construídas feitorias que consistiam em espaços para armazenamento de madeira para o Brasil. Alguns homens tinham autorização para comercializar a madeira desde que pagassem uma parte dos seus lucros ao rei. Então, o rei terceirizou essa parte dessa extração, que os portugueses poderiam explorar, mas tinha que dar uma parte desses lucros para eles. Então, os portugueses vinham, faziam essas trocas indígenas e comercializavam na Europa. E um lucro era para a coroa, para o rei. Tá? Então, ali temos a organização da política colonial, período colonial 1500, chegada dos portugueses ao Brasil, 1530, ações efetivas para colonização, expedição de Martim Afonso. Então Martim Afonso fez uma expedição em relação à costa para descobrir tudo que se tinha, né? Essa é a ideia da coroa, que se tinha, né, nessa costa e no Brasil do modo geral. Acabou ficando um caro assim demais e aí veio essas capitanias hereditárias, que era uma forma melhor, dividir em 15 lotes, no caso são 12 donatários, que eram amigos próximos, pessoas de confiança do rei, e ele dividiu esses lotes também. Temos a implantação do governo geral em 1548, em 1549, fundação de Salvador, capital da colônia, até 1773. Bom, gente, do modo geral, essa foi um pouco, meio rápido falando, mas é o que a gente tem agora. A gente pode aprofundar esse conhecimento no LD, e é o que eu vou trabalhar também com a LD nas lives, né? Que a gente pode dar um aprofundamento melhor. E é um pouco dessa colonização portuguesa no Brasil. Lembrando também que esses navios paravam no Brasil para abastecer, em direção às Índias. Então eles abasteciam de pau-brasil e alimentos e continuavam as suas viagens. Então são coisas interessantes que a gente vai trabalhar também um pouquinho nas lives sobre isso, algumas curiosidades que eu vou passar para vocês. Beleza? De um modo geral, ficamos por aqui. Gente, clica lá, assiste, né? Vê o nosso videozinho, acompanha, né, o formuláriozinho. Quando tiver também, a gente vai agregar junto esse formulário, um link lá. E por hora é só, beleza? Um abraço a todo mundo, a gente tá junto nessa e qualquer coisa chama o prof lá no particular, no privado, que a gente conversa. Um abração a todos, fiquem com Deus.